Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena e tá tendo uma cantoria nos vizinhos. Mas tá tudo bem, foco aqui que vai dar certo. E esse é um vídeo um pouco diferente dos outros que eu tô preparando há meses e eu tô muito animada, finalmente o dia chegou, que é indicando um livro pra cada música do álbum Red, da Taylor Swift, da versão dela, junto com as músicas From the Vault, que são as músicas que não foram lançadas por ela ainda, músicas que ficaram perdidas ou músicas cantadas por outras pessoas que ela escreveu. Tipo assim, a ideia pra esse vídeo veio de que quando saiu o álbum Sour, da Olivia Rodrigo, eu vi muitas pessoas fazendo conteúdo sobre isso, indicando um livro pra cada música do álbum. E aí eu pensei, depois de meses, vou fazer isso aí. Só que já tinha saído o hype, né? Já tinha perdido o timing. E aí algumas semanas depois a Taylor Swift anunciou que ela ia relançar Red na versão dela. E aí eu pensei, meu Deus, oportunidade perfeita pra fazer e me divertir muito. E de fato eu me diverti muito montando esse vídeo. Inclusive depois eu vi que tem duas booktubers que eu acho muito legais que fazem esse tipo de vídeo já. Elas indicam livros pra cada música de vários álbuns da Taylor Swift, todos. Que é, se você fala inglês e gosta de booktubers gringos, a Gabi Reads. E aqui no Brasil tem a Ju Books, que também é maravilhosa. Eu já falei dela aqui no canal. E eu fiquei muito animada, eu adorei esse tipo de vídeo, tipo de indicar um livro pra cada música. Então eu resolvi fazer com mais artistas, mais álbuns, que seja. Me digam aí com que cantores vocês querem que eu faça, ou que álbuns da Taylor Swift, ou que álbuns de outra pessoa. Então bora começar, porque esse álbum tem 30 músicas e são quase 30 livros. Tem algumas músicas que eu juntei, assim, pra não ficar tanta coisa e também porque casavam com o mesmo livro, mas são poucos e aí eu vou mostrar pra vocês. A maioria eu tentei focar um pouco em romance contemporâneo, assim, porque, não sei, essa é a vibe que esse álbum me passa. A primeira música do álbum é State of Grace, e essa música me lembrou bastante Os 12 Signos de Valentina, que é um livro nacional, bem jovenzinho e muito divertido, já começando associando duas músicas ao mesmo livro. Esse livro também me lembrou muito 22, que as duas músicas têm uma vibe mais positiva, assim, né, pro alto, que nem o livro. O livro é muito engraçado, eu ria alto. E conta a história de uma garota, a Isadora, que tá na sofrência há um tempão, há uns 6 meses, porque o namorado dela traiu ela. E aí eles terminaram. E ela não consegue superar. Até que um dia ela resolve ir pra uma balada e ela fica muito bêbada. E uma mulher no banheiro fala pra ela que eles não deram certo porque o signo dele era o inferno astral do dela. E aí, claro que não ia dar certo um romance entre um pisciano e uma ariana. E aí, no dia seguinte, ela fica obcecada com signos, começa a pesquisar tudo sobre astrologia e resolve fazer um experimento antropológico pra aula de jornalismo dela, que tudo acaba casando perfeitamente pra levar ela a criar um blog chamado Os 12 Signos de Valentina, onde ela vai documentar as experiências amorosas dela saindo com garotas de todos os signos, até ela chegar no oposto complementar perfeito dela, que é um garoto de Libra. E aí essa história é muito engraçada e a Isadora tem 22 anos. Então eu achei que casou muito com a vibe de 22, porque assim, a nossa geração é a doida dos signos também, né? Então achei que casou ali, tem muita coisa da faculdade dela, dos amigos e essa vibe assim, ela aproveitando os 22 anos dela. E State of Grace tem uma parte da letra que me lembra isso, que é: o amor é um jogo cruel, a não ser que você jogue bem e direito. Essas são as mãos do destino, você é o meu calcanhar de Aquiles. Essa é a era de ouro de algo bom e certo e real. E eu não vi você chegar e eu nunca mais serei a mesma. É porque não pode falar muito sobre a história ali, sobre o interesse amoroso, mas o interesse amoroso dela é de fato o calcanhar de Aquiles dela. Então, a segunda música é Red. E assim, surpreende alguém que eu tô aproveitando qualquer oportunidade de indicar esse livro aqui. Eu tô apaixonada. E assim, eu vou indicar nessa música por um simples motivo. Red, pra mim, é tudo sobre metáforas. O ponto alto da música, pra mim, é como ela faz as metáforas com as cores e com situações. E nada mais a cara disso do que um livro sobre escritores, um romance sobre escritores. E esse é um romance maravilhoso, é uma comédia romântica e é um slow burn, e é Enemies to Lovers. E eu já falei desse livro aqui, vou colocar o card aqui, até pro vídeo não ficar muito longo, né, eu explicando todos os livros. Os que eu já tiver explicado em outros vídeos do canal, tudo bem, eu vou colocar o card. Inclusive, esperem que eu tô fazendo um vlog de leitura dele, que vai ao ar em breve. Próxima música é Treasures. Meu Deus, é que não sabe pronunciar. This love is treacherous,
Treasurous. E eu acho que essa música basicamente se encaixaria com a maioria das histórias de amor, porque eu acho que fala daquele momentinho cheio de adrenalina que a gente tá se apaixonando e se deixando levar. E todos aqueles sentimentos são arriscados, mas são muito gostosos mesmo assim. Então eu resolvi falar de um romance que eu li recentemente, que eu já até falei em um vídeo aqui no canal, chamado Aparentemente Noivos, que também é nacional. E é um fake dating, friends to lovers, maravilhoso. Tem um vídeo de eu falando mais sobre ele, mas assim, é incrível e eu gostei muito desse fake dating, fez sentido pra mim. E assim, é brasileiro, tem representatividade brasileira, tem representatividade indiana, representatividade racial, LGBT, maravilhoso tudo. Próxima música é Stay, Stay, Stay. E eu vou confessar que eu tive dificuldade pra achar um livro pra essa música, até que eu pensei no livro que eu tava lendo, na época que eu tava encucada sobre isso. E sei lá, pra mim casou tanto. E ironicamente, porque eu não daria assim, não compararia a vibe. Pra mim, Stay, Stay, Stay tem uma vibe bem alegrezinha, enfim. E de Look Up com Amor não tem essa vibe, mas também é muito engraçado. Eu não esperava, porque sempre me falam assim que tipo, ai, esse é um livro de chorar muito. Mas olha, eu não chorei, eu entendo porque alguém choraria, mas me fez criar uma imagem completamente diferente desse livro. E é um livro perfeito se você ficou órfã de Spin Out, daquela série lá com a Kaya Scodelario, de patinação no gelo. É um Enemies to Lovers, com uma protagonista meio ranzinza e um casal extremamente competitivo que se odeia. Só que assim, é aquilo, né? É aquilo que nós conhecemos. A parte que eu achei que mais tem a ver é essa aqui. Antes de você, eu só namorei aproveitadores egocêntricos que jogavam todos os problemas em mim. Mas você carrega minhas compras e agora eu estou sempre rindo. Gente, é a minha tradução livre pra todos, esqueci de falar isso. Eu te amo porque você não me deu escolha além de ficar. Fique, fique, porque eu tenho te amado já faz um tempo. Tempo. Você acha engraçado quando eu fico brava, brava, mas eu acho que é melhor nós dois ficarmos. Você tirou tempo pra me memorizar, meus medos, minhas esperanças e sonhos. Eu só gosto de passar tempo com você, toda hora. Todas as vezes que você não foi embora, tem me ocorrido que eu gostaria de ficar com você a minha vida inteira. Fique, eu tenho te amado já faz um tempo. Ninguém mais vai me amar quando eu ficar brava. E por mais que essa última frase poderia, em outro contexto, ser uma red flag, eu acho que se encaixa muito com esse casal, porque eles começam a passar muito tempo juntos, forçadamente, e eles, assim, só começam a se dar bem, sabe? E eles só querem ficar perto um do outro, e eles se entendem, e eles combinam, sabe? Próxima música é I Knew You Were Trouble, e assim, esse é o livro que eu mais tava orgulhosa em relação a encaixar na música, mas também foi a minha maior decepção. Eu tava até pensando em nem recomendar ele, porque eu fiquei muito animada pra ele logo antes do lançamento, comprei na pré-venda. É gringo, ainda não tem tradução brasileira. Eu me decepcionei porque eu achei que a premissa era muito legal e tinha muito potencial pra ser original, só que acabou caindo num clichê meio tipo, marromeno pra mim, sabe? Mas a minha amiga me convenceu a falar dele aqui porque ela tá num clima de ficar lendo clichê. Então provavelmente ainda vai ter pessoas aí que também vão tá, então eu vou indicar de toda forma. Chama The Lost Girls. Continua sendo uma das minhas variações que me deixam mais orgulhosa. Então é assim, é o seguinte. É sobre a Hollis, que é uma garota que virou vampira nos anos 80 porque ela se apaixonou por um vampiro. E aí eles viveram toda a história de amor deles, eles resolveram que iam ficar juntos pra sempre, o cara prometeu toda a vida, todo o amor, todo o universo, toda a eternidade pra ela, mas isso só durou uns 30 anos e aí ele largou ela sozinha nessa eternidade vampira, sem família, sem amigos. E aí como é que fica? E aí depois que ela fica sozinha, ela descobre que ela não foi a única que ele fez isso. Na verdade, ele é um predador e ele fica convencendo adolescentes a se transformar em vampiras, se apaixonar por ele, transforma elas em vampiras e depois larga elas por aí. Então tinha mais duas antes dela e agora ele tava indo pra próxima vítima dele. E ela e as outras duas vampiras que ele transformou antes dela resolvem se juntar pra matar ele e salvar essa nova garota, mas ela, a Hollis, acaba se apaixonando por essa nova garota. Olha que premissa incrível, mano. Mas eu achei bem clichê o livro, mas enfim, não, olha só, casa perfeitamente com essa música. Era uma vez, há alguns erros atrás, eu estava na sua mira, você me pegou sozinha. Você me achou, me achou, me achou. E quando eu me apaixonei, você deu um passo pra trás, sem mim. Eu tô pulando algumas partes. E eu ouvi que você seguiu em frente. Um troféu na sua estante é tudo que eu sempre serei. E agora eu vejo que ele já estava bem longe quando me conheceu. Assim, casa perfeitamente, porque é literalmente isso que ele tá fazendo. Ele tá colecionando troféus na estante deles em forma de garotas que ele transforma em vampira. E todo mundo avisou ela que ele era o cara errado, mas ela não quis ouvir, então, jokes on me. Esqueci de falar, mas The Lost Girls eu também queria mencionar com Girl at Home, porque Girl at Home tem uma letra muito difícil de relacionar com livros. Eu até pedi ajuda pra várias pessoas, mas ninguém sabia de um livro do jeito que eu tava perguntando. Então eu resolvi indicar junto de The Lost Girls, porque é o mais próximo dessa sororidade, sabe?
All Too Well. All Too Well, assim, esse foi difícil de pegar um livro, porque alguns livros se encaixam com a letra, mas pra ser All Too Well, que é tipo o favorito do álbum, tinha que ser um livro que carregasse a mesma fama e a mesma carga emocional da música. E eu escolhi Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover, principalmente porque em All Too Well a Taylor Swift fica lembrando de como era um relacionamento bom no passado e em como agora ele não deu mais certo. E todos os momentos mais marcantes do passado e do presente. E é exatamente isso que esse livro aqui faz. Ele é contado um capítulo no passado e um capítulo no presente. E é sobre um casal que era perfeito no passado, mas que muitos anos depois, no futuro do casamento deles, não tá mais dando certo. Tudo foi por água abaixo e a gente tá acompanhando como eles chegaram a isso. E assim, esse livro aqui eu tava com muita expectativa. Até falei um pouco no unboxing que eu fiz. Mas eu não sei como me sentir sobre ele agora. Vou deixar pra falar em outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo. Mas assim, se você gosta de Colin Hoover, esse livro aqui é bem interessante. E pesquisem com certeza os gatilhos, vocês já sabem, né? Tipo, Colin Hoover tem gatilhos, e muitos. Um trecho que eu queria salientar dessa música, assim, que tem a ver com esse livro é: casualmente cruel em nome de ser honesto. Eu sou um papel amassado e jogado aqui porque eu lembro de tudo muito bem. O tempo não passa, é como se me paralisasse. Eu gostaria de ser minha velha eu de novo, mas ainda estou tentando achá-la. A próxima música é I Almost Do, e eu queria recomendar O Amor e Outras Coisas, que é um romance gostosinho. É um Friends to Lovers que também se passa no futuro e no passado. É um casal que era vizinhos há muito tempo e eles eram perfeitos um pro outro, eles começam a namorar, mas alguma coisa desanda lá que no futuro, muitos anos depois, eles se reencontram e ainda tem muita coisa entre os dois, muita coisa mal resolvida, mas ainda tem amor também. Eu só queria dizer que é preciso todas as minhas forças pra não te ligar e eu queria poder correr pra você e eu espero que você saiba que todas as vezes que eu não faço isso, eu quase faço. Nós fizemos uma bela bagunça, mas provavelmente é melhor assim. E eu acho que isso seria algo que a protagonista falaria pro mocinho, sabe? The Last Time. Eu queria indicar um livro pra esse que casa muito com outra música, mas eu não abro mão de indicar nessa música aqui, que é O Clube do Livro dos Homens. E é um livro que ficou hypado há um tempo, né? Ele é bem engraçado, bem legal. Sobre um cara que tá dando errado, o casamento dele também é sobre segunda chance. Tem várias indicações de segunda chance aqui, porque eu tô obcecada e casa muito com esse álbum. E aí, pra reconquistar a mulher dele, ele entra num clube do livro dos amigos dele, em que eles leem romances e romances de época pra aprender como reconquistar e como agir com os interesses românticos deles, as mulheres que eles querem conquistar, ou enfim. E é bem engraçado. Então, casa muito, principalmente com a vibe de We Are Never Ever Getting Back Together. Mas, quando eu ouvi essa música, pensando em qual livro ia se encaixar, me veio esse livro e, assim, eu não consigo desapegar porque ele fala justamente do conflito. We Are Never Ever Getting Back Together é toda a casca do livro, toda a forma que ele se apresenta pra gente. A vibe que ele passa, a premissa, a sinopse, mas The Last Time é o núcleo do que realmente aconteceu. Então vamos mudar pro próximo, We Are Never Ever Getting Back Together, que poderia muito bem encaixar com o Clube do Livro dos Homens, mas eu resolvi falar de outro livro. Encaixa mais com o Clube do Livro dos Homens, com esse livro que eu quero falar, mas eu quero falar de todo jeito porque eu tô apaixonada e eu favoritei ele. E eu sei que não é pra todo mundo, mas eu favoritei e eu ainda não consegui falar dele aqui no canal, que é You Deserve Each Other. Porque assim, a letra não tem nada a ver, mas a vibe é a mesma. You Deserve Each Other é um romance enemies to lovers sobre um casal que tá noivo, eles não se suportam mais, estão noivos há muito tempo e não querem casar, mas também não querem desfazer o casamento, porque se um deles desfizer, a situação vai complicar muito mais pra ele do que pro outro. Então eles montam um plano pra declarar guerra e fazer o outro desistir do relacionamento. Ou pelo menos é assim que a protagonista acha que as coisas estão acontecendo, que a gente vê pela perspectiva dela. É muito engraçado. E acontece muitas situações assim, surreais. Mas eu acho assim que quem tem pais separados, por exemplo, e vivenciou uma situação tensa em casa de muita briga, ia ficar incomodado com esse livro, porque tem muita briga. Geralmente é muito engraçado, mas tem umas cenas que eu fiquei meio constrangida, assim, sabe? Quando você tava lá, tipo, queria ver a treta pegando e você saiu constrangido. Tem uns momentos que eu fiquei meio assim, me perguntando como de acho eu ia conseguir shippar esse casal no final, porque eu amava muito os dois, mas não conseguia mais ver eles juntos. Mas assim, com certeza eu vi. Comecei a shippar horrores. Eles juntos são...
E a próxima música é Holy Ground, e eu queria indicar Ana e o Beijo Francês. Não sei, casou pra mim, tem alguns trechos da música que se encaixam, mas o que mais pegou pra mim é porque me parece que nessa música a Taylor e Fulaninho estão desbravando e conhecendo e andando por Nova York. Mas aí ela fala, tipo, agora onde a gente tá, nesse lugar, é solo sagrado. E eu acho que isso faz sentido porque em Ana e o Beijo Francês eles também ficam andando e zanzando por Paris, só que tem um lugar específico que é o Holy Ground deles. É muito importante pra história, então eu acho que combina. Sad, Beautiful, Tragic é uma música muito poética e pra mim tem uma vibe delicada e sensível e triste e trágica, né? E eu acho que casa bastante com o livro Tiger Lily, que é um romance trágico contado de uma forma bem bonita, que é uma releitura de Peter Pan. Quem conta a história é a Sininho e ela tá contando sobre a princesa Tigrinha e o Peter Pan. A princesa Tigrinha aqui no Brasil, né? O nome do livro é Tiger Lily. O nome aqui no Brasil também é Tiger Lily. Tem vários gatilhos, mas também é uma narrativa muito poética, então eu acho que casa bem aí. Lucky One, eu queria indicar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu já vi muita gente fazendo associação entre essa música e esse livro, só que é inevitável, sabe? Assim que eu coloquei os dois juntos, um do lado do outro, eu não consigo mais desver. Eu não consigo indicar outro livro, então vai ser esse. E assim, a música toda combina, então eu não consegui pegar um trecho. Vai contando uma narrativa, né? E começa com uma garota que queria ser famosa e vai pra Hollywood, até que Hollywood engole ela. Os jornais expõem ela já não sabe mais se é aquilo que ela quer mais. Ela percebe que ela é simplesmente substituível ali. Mas aí tem outros desdobramentos na música que poderiam ser spoiler do livro, então vou parar por aí. E a próxima música é Everything Has Changed, que é basicamente uma música sobre amor à primeira vista. E nada mais justo do que eu falar do meu livro favorito de amor à primeira vista, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Ele se passa, assim, eu diria 24 horas, mas eu nem tenho certeza se é isso mesmo. Não chega a 2 dias. É sobre um casal que se conhece no aeroporto e eles vão fazer uma viagem pra Londres por motivos diferentes, mas eles vão juntos. Mas todo o caminho até lá serve pra eles se encontrarem num sentido poético, assim, da palavra, sabe? Um encontro de almas, de corações. Sei lá, não sei se eu tô sendo cringe, mas ai, é muito legal e com certeza eu indicaria esse aqui. O próximo é Starlight e eu não sei que outro livro indicar além de Diário de uma Paixão. E eu acho que eu tô sendo muito parcial aqui, muito influenciada, porque em um determinado momento da música fala que é tipo, eu conheci o Bob no verão dos anos 45, né? De 1945. E esse livro aqui começa em 1946. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achei que cabia muito. Mas é a vibe, sabe? É a vibe de um casal jovem se divertindo e fazendo coisas proibidas, porque esse é um romance proibido. E eu acho que isso também casa com a música, porque o refrão tem a frase: você não sonha coisas impossíveis? E assim, sim, eles sonham aquelas... Meu Deus, nem sei se tá fazendo sentido. E a próxima é Begin Again, que eu queria indicar Teto para Dois, porque essa música é sobre encontrar um novo amor depois de ter saído de um relacionamento muito ruim e provavelmente abusivo e tóxico, que fazia você duvidar coisas sobre você mesmo. E Teto para Dois é sobre a Tiff e o Leon, e os dois estão saindo de relacionamentos muito ruins, mas a Tiff tá saindo de um relacionamento abusivo. Só que como os dois têm referenciais péssimos de relacionamento, quando eles ficam juntos, demora, porque eles estão se curando e tal, mas é muito surpreendente pra eles, tipo, ah, então é isso que é um relacionamento saudável? E eu acho que casa bem aí. E a próxima música que eu queria falar é The Moment I Knew. Eu acho que casa bem com o livro que eu vou indicar. E é porque The Moment I Knew é escrito sobre o aniversário de 21 anos da Taylor Swift, que um certo alguém não apareceu, né? E isso deixou ela muito mal, inclusive ela foi pro banheiro ficar chorando, e ela não acreditava que a pessoa não ia aparecer lá. Ela ficou achando que era uma pegadinha, uma surpresa, e ele ia aparecer a qualquer momento. Mas ele não apareceu, inclusive ele tinha dito que ia aparecer aquelas. E eu acho que não tem outro livro que casa melhor com isso do que Birthday Girl. É um livro da Penelope Douglas, sobre uma menina, eu esqueci o nome dela, mas começa no dia do aniversário dela, e ela tava trabalhando, e o namorado dela esqueceu de pegar ela no dia do aniversário dela, esqueceu de levar ela de volta pra casa, e aí enquanto ele não aparecia pra pegar ela resolveu ir ali pro outro lado da rua, assistir um filminho num cinema que tava lá, e ela senta perto de um cara, tipo, muito bonito, rola uma química logo de cara, e depois que acaba o filme eles estão conversando, e eles descobrem que ele é o pai do namorado dela. Eu sei que parece uma situação muito doida, mas é porque ele e o filho não têm uma relação boa, eles não convivem, só que o namorado dela, que me faz passar muita raiva, ele fez os dois serem despejados da casa deles, então eles precisam de um lugar pra ficar e eles vão morar com o pai dele. E assim,
claramente é um romance entre ela e o pai do namorado dela. E tem age gap. E na verdade eu acho que a diferença entre eles é uns 19 anos. E é slow burn, tipo, muito slow burn mesmo. E a próxima música é Come Back, Be Here. E eu acho que essa música casa perfeitamente com Novembro 9 da Colleen Hoover. E Novembro 9 é sobre um casal que se conhece em um Novembro 9, que é uma data meio traumática pra protagonista. E é a véspera de um dia que ela vai viajar pra Nova York, porque ela vai morar em Nova York. Só que eles têm uma conexão logo de cara, tem um romance que surge ali. Só que ela também não quer começar um relacionamento porque a mãe dela disse pra ela não começar a namorar até ela ter uma idade tal. Ela ia estar mais madura e tal. Então eles combinam que eles vão se encontrar todo Novembro 9, até ela ter essa idade, que é daqui a uns 5 anos. Enquanto isso, ele vai escrever um livro sobre os dois, porque ele é escritor e ele tá escrevendo. E aí é isso. É bem surreal, mas é bem interessante também. E eu acho que casa muito a letra com essa parte aqui. Você disse de uma forma simples, 4 da manhã do segundo dia. Quão estranho é que eu não te conheça de verdade. Porque, tipo assim, eles só se encontram mesmo nesse Novembro 9 e eles não têm nem contato. Tipo, eles não têm nem o número do telefone um do outro. Eles só falam no Novembro 9. E eles têm uma conexão muito forte, eles estão apaixonados um pelo outro, mas eles não se conhecem ao todo, contando nem há 24 horas, digamos assim. Depende do Novembro 9 que estamos falando. Nós prolongamos o longo adeus, um último beijo e você pega seu voo. Bem quando eu estava prestes a me apaixonar. E é então que o sentimento afunda e eu não quero sentir a sua falta assim. Volta, fica aqui. E aí tem uma hora que fala também, acho que você tá em Nova York hoje, e aí continua. Mas assim, Nova York, então casa. E a próxima música é Ronan, e essa é uma música bem emocionante que a Taylor Swift fez sobre um menininho que ela acompanhava um blog de uma mãe que escrevia sobre o filho dela, que eu acho que tinha 5 anos, e ele tinha uma doença terminal. E ele acabou falecendo, e depois disso a Taylor Swift escreveu essa música. E eu acho que essa história toda, essa música, casa bem com esse livro aqui, chama A Estrela que Nunca Vai Se Apagar, sobre a Esther Earl. Eu tenho esse livro há bastante tempo, do hype lá da Culpa é das Estrelas, porque essa foi a amiga do John Green que inspirou a Culpa é das Estrelas, mais ou menos, porque a Culpa das Estrelas tem um enredo, um romance diferente. Essa é uma menina, mas a história dela inspirou ele. Ela tinha um blog em que ela falava do cotidiano dela, e aqui dentro tem desenhos, cartas, fotos. E chegou outra música que eu juntei duas, que é Babe e Better Man. E eu acho que elas casam perfeitamente com o livro em estágios diferentes, momentos diferentes do livro. E o livro é Vergonha, e sim, eu vou indicar pra vocês livro de Homem Sem Camisa. Sim, eu vou indicar pra fazer vocês perderem o preconceito, que eu vou falar, tem menos hot do que o Jogo do Amor e Ódio. É intenso, é sobre a carga emocional. Se você gosta de Todas as Suas Imperfeições, você devia ler Vergonha, porque fala dos mesmos temas, tem um enredo diferente, mas é os mesmos temas e quase os mesmos gatilhos. Vergonha fala um pouco de uma protagonista que ela tá começando o livro com um marido que ela quer manter o marido, ela ainda tá apegada àquele relacionamento, ao casamento, mas ela sabe que ele traiu ela sabe que o casamento deles foi por água abaixo, depois que eles começaram a ter uns problemas de infertilidade, e ele traiu ela, só que ela não sabe com quem. E eu acho que nesse início casa muito com Better Man, porque ela sabe que o relacionamento dela não tá dando mais certo, mas ela ainda tá apegada a esse romance, e tudo ia se resolver se o cara fosse um homem melhor. E aí ela acaba tendo que voltar pra cidade natal dela, onde a família dela vive, e ela é filha do pastor, então eles têm uma influência bastante grande nessa cidade. E lá ela descobre mais sobre como o marido dela era um babaca, e acaba se envolvendo com um cara que, tipo, ninguém gosta nessa cidade. Ele sofria bullying, ninguém gosta dele mesmo. Se pudesse, o povo trancava ele e o pai dele na prisão. Tem uma razão por trás, tudo faz muito sentido no final. E é bem interessante, tipo, não é um livro perfeito. Eu dei 3,5 estrelas, mas é um livro bem legal. Eu tenho pensado muito nele esses tempos que eu tava lendo Todas as Suas Imperfeições. E me lembra muito Babe também, porque depois que ela descobre mais sobre como o namorado dela, o marido dela, ex-marido dela, era um babaca, ela fica com muita raiva. E aí me lembra esse trecho aqui, de Babe. Desde que você admitiu, eu fico imaginando os lábios dela no seu pescoço. Não consigo desver. Eu odeio que por sua causa eu não posso te amar. E a próxima música é Nothing New. E eu acho que essa é uma música que é pra ouvir quando você tá tendo uma crise existencial, principalmente de um quarto de vida, né, dos 25 anos, por ali, da casa dos 20 anos. E aí eu peguei esse livro aqui
sim, eu vou indicar livro de Homem Sem Camisa e vou indicar livro de youtuber, mas é a youtuber, entendeu? É a rainha, que é a Jujut. E eu amava tanto os vídeos da Jujut, sério. E esse livro aqui, inclusive, tem um selo que carimba isso de Nothing New, de crise existencial. Chama O Livro das Crises. Assim, chama Tá Todo Mundo Mal, né? Não chama O Livro das Crises, mas tem um selo de O Livro das Crises. Então, é suficiente pra isso, sabe? E aí tem vários textos. A crise do irmão mais novo crescendo. A crise da crise que eu não sabia que estava ali. A crise constante que era ter um Tamagotchi. Então, assim, inclusive eu achei ótima essa categoria de livro, porque eu tenho uma lista. Literalmente, eu tenho uma TBR pra ter crises existenciais com 20 anos. Vocês querem ver essa lista? Porque, assim, preciosidades ali que ainda quero ler ano que vem. Próxima música é Message in a Bottle. E pra essa música eu queria indicar 1 Milhão de Finais Felizes, que também é um livro nacional. E eu acho que essa música fala sobre um relacionamento que era pra ser, podia ser. Tipo, olha que rolou alguma coisa aqui. Imagina se a gente levar isso pra frente. Imagina se a gente se apaixonar. Imagina se a gente for um casal incrível. Mas você foi embora pra Londres, pro outro lado do mar, e a única forma de eu te achar, a única coisa que eu posso fazer é te mandar uma mensagem em uma garrafa. E eu acho que é similar a 1 Milhão de Finais Felizes, porque o protagonista, ele trabalha em uma cafeteria. E aí um dia chega um cara bonito lá, que tem barba ruiva, assim, e o protagonista desenvolve um crushzinho nele ali, mas ele não sabe nada. Não sabe o nome do cara ruivo bonito, não sabe nada. Então o que ele faz? Escreve uma fanfic sobre os dois, em que eles são piratas gays. E, assim, ótimo. É o equivalente perfeito a uma mensagem numa garrafa no oceano, né? Tipo assim, obviamente. E a próxima é I Bet You Think About Me, que eu queria indicar The X-Hex. E assim, eu acho que essa música, pelo menos eu peguei uma vibe muito engraçada. Eu não sei se é o meu humor que é o problema, mas eu peguei uma vibe engraçada que casa um pouco com essa vibe de comédia romântica de The X-Hex. Eu falei até aqui de The X-Hex no vídeo que eu fiz de Halloween, que foi uma das minhas leituras de Halloween. E assim, eu não vou dizer pra vocês que é o maior romance da vida, pelo amor de Deus, leiam, que incrível, perfeito. É um livro que tava muito hypado na gringa, assim, e aí eu queria muito ler por causa disso, mas assim, é uma comédia romântica legal, boa pra vocês se entreterem, sabe? E é sobre uma comunidade de bruxos, e a Vivienne, essa protagonista, se apaixona pelo herdeiro, que não é o herdeiro de verdade, ele é o filho do meio ou um filho mais novo? Acho que é o filho mais novo, da família de fundadores daquela cidade, vários bruxos muito poderosos, enfim. E ele vai passar o verão naquela cidade, ele nem mora lá, e os dois acabam se apaixonando, mas ele quebra o coração dela por causa de uma razão, e ela fica bêbada e junta com a prima dela pra brincar de jogar uma maldição, assim, nesse cara. Só que assim, brincar porque elas não pensaram que iam dar certo, elas fizeram de uma forma super informal. Mas 9 anos depois, quando ele volta pra essa cidade, todo mundo percebe que deu certo. Tem alguma coisa errada acontecendo ali. E claramente eles ainda pensam um sobre o outro. A próxima música é Run, e eu resolvi indicar Amor e Sorte pra essa música porque me dá uma sensação assim, as pessoas dessa música estão fugindo de carro, e eu não conheço livros em que os personagens fogem de carro, mas nesse livro eles fazem uma road trip, que é muito importante, eles se apaixonam assim, e eles estão se recuperando de corações partidos. É sobre a melhor amiga da protagonista de Amor e Gelato. A próxima música é Forever Winter, e assim, precisamos conversar sobre essa música antes, porque eu amei essa música, gostei muito do ritmo, gostei muito da letra, muito, assim, achei muito cantável, mas quando eu parei pra pensar mesmo sobre a letra, achei que tínhamos que conversar, sabe? Mas assim, a minha primeira impressão ouvindo foi: ai, que fofinho. Vou indicar um livro, Grumpy Sunshine, que é quando tem aquele casal que um é ranzinza e o outro é tipo um raiozinho de sol otimista, positivo, enfim. Mas aí eu comecei a realmente pensar sobre essa música e me parece muito uma relação dolorosa, pra dizer o mínimo, porque me parece que essa garota se sente responsável e ela quer ajudar esse garoto que tá mal, mas ela quer fazer isso sendo a razão de viver dele, ela quer ser o raio de sol pra ele, porque ela tem muito medo de perder ele. Então eu vou indicar Um Dia, apesar de eu ter uma relação bem conflituosa com esse livro, porque eu passei boa parte do livro com muita raiva, detestando, e aí depois eu fiquei feliz, e aí depois eu fiquei morrendo de raiva de novo, mas ao mesmo tempo não tá no lugarzinho do meu coração que tem os que eu não gosto mesmo, sabe? Uma das razões que me dava raiva nesse livro é justamente o que tem a ver com essa música, que é que o interesse romântico, ele é bem problemático, ele tá num lugar muito ruim. Um Dia é um livro que se passa todo 15 de julho, por vários anos, acho que tipo 20 anos, e vai acompanhando esse casal de amigos que significa algo mais, todos os encontros e desencontros deles. E é um livro que me fez passar muita raiva, mas também tamo
aí, sabe? Como é que eu tô indicando o livro falando mal dele aqui? Mas assim, ainda pode ser um livro que vocês possam gostar muito. E aí a próxima música é The Very First Night, e eu acho que casa um pouco com Vermelho e Branco Sangue Azul, porque me parece ser sobre um relacionamento à distância que ninguém entende tão bem quanto eu e você, sabe? Quanto o casal. E aí estamos chegando no final, mas primeiro eu queria fazer uma menção de honra a um livro que, assim, eu comecei a designar alguns livros que eu achava que eu ia poder indicar nas músicas, logo que ela anunciou quais músicas iam estar nesse álbum, mas assim, a única coisa que eu podia era teorizar sobre o que as músicas iam ser. E eu tinha pesquisado e Nothing New, que é a música sobre a crise existencial dos 22 anos, tinha saído um trecho em um jornal que a Taylor Swift concedeu, né, umas fotos, assim, uma entrevista, em que tinha o seguinte verso: eu estou ficando velha e tenho menos certeza do que você gosta sobre mim. Como uma pessoa pode saber de tudo aos 18 e de nada aos 22? E você ainda vai me querer quando eu não for nada de novo? E eu juntei, isso fez muito sentido com um livro que eu queria muito indicar, mas agora, de todas essas opções aqui, provavelmente a que mais cabe é All Too Well, que é Depois do Sim, que é um livro da Taylor Jenkins Reid. Ele também é sobre segunda chance e é sobre um casal que tá junto há muito tempo. Você acompanha um pouco do passado deles, era um casal maravilhoso, mas eles também se perderam durante o tempo, os anos de casamento. E a solução que eles encontram pra isso é dar um tempo um do outro, sem contato, por um ano. E daqui a um ano eles vão se reencontrar e decidir se vão querer ficar juntos. E a gente acompanha tudo isso e é muito legal, muito emotivo. Então eu gostei bastante. Se você tá gostando de Segundas Chances também, acho que é um livro legal. E a última coisa que eu queria falar é de All Too Well, de 10 minutos. É uma música extremamente específica. Eu não queria estar na pele de fulaninho nesse momento, mas por ser muito específica, eu achei interessante porque tem alguns trechos, algumas frases que casam com outras músicas que eu mencionei aqui. E eu acho isso legal porque o álbum é todo entrelaçado. Uma música faz referência à outra, principalmente se você escuta elas compulsivamente como eu tava escutando. E eu vou dar uns exemplos aqui de alguns trechos. Você me conta sobre o seu passado, pensando que o seu futuro sou eu, que casa com todas as suas imperfeições pra mim. Tem também, porque aqui estamos nós no meio da noite, dançando pela cozinha à luz da geladeira. E isso, assim, de dançar pela cozinha à luz da geladeira é uma coisa bem importante em Beach Read, então achei que faz sentido. Você disse que se fôssemos mais próximos em idade, talvez tivéssemos ficado bem. E eu acho que isso casa com Birthday Girl, porque é o maior age gap dos livros que eu falei aqui, 19 anos. Chorando em um banheiro de uma festa, uma atriz me pergunta o que aconteceu. Você. Isso que aconteceu. Você. E casa com os 12 signos de Valentina. Até falei aqui que esse é o starting point. É daí que a trama engata mesmo, que isso acontece. Depois de dias em camiseta xadrez e noites em que você me tornou sua, agora você me envia minhas coisas e eu volto pra casa sozinha. E aí eu mencionei Depois do Sim porque merecia uma menção. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais longuinho porque é um álbum bem longuinho. E me contem aí embaixo qual é a música favorita de vocês desse relançamento dela. Quais livros vocês querem ler, quais livros vocês indicariam. Não esqueçam de me dizer com quem vocês querem que o próximo vídeo assim seja. Provavelmente vai ser um álbum menor e o vídeo vai ser menor, mas me indiquem cantores e álbuns e todos os vídeos que vocês quiserem ver aí. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijo!